E o assunto agora é milho. Vamos falar um pouco sobre oferta, sobre a demanda interna no Brasil em relação aos estados, grandes consumidores para a produção de proteína, também no caso dos estados que produzem etanol, né, também a demanda em relação à produção de etanol e, claro, os estoques brasileiros. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Enório Barbieri, ele que é vice-presidente da Abramilho, também o primeiro vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Enório Barbieri, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que a Abramilho hoje ela avalia essa oferta nacional, ou expectativa de oferta, melhor dizer, de oferta nacional durante este ano de 2025? Está adequada à demanda interna? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, meus cumprimentos. É uma satisfação voltar a falar com vocês, cumprimentar todos aqueles que nos assistem e dizer que todos os números de indicadores, de levantamentos de safra, não só do governo, mas de empresas privadas, estão mostrando que nós deveremos colher aí na faixa de 120 milhões de toneladas. Isso é milho suficiente para abastecer o Brasil, já que nós temos aí uma demanda na ordem de até 80 milhões de toneladas, e os 30 milhões que estão projetados para exportação. O produtor rural não tem muita opção, apesar do preço não ser aquele preço que ele esperava, mas felizmente este ano nós estamos acreditando que possamos ter uma boa produtividade. Tivemos uma redução de custo dos insumos para o plantio do milho, que agora está se iniciando praticamente o plantio da segunda safra, que é a grande safra brasileira. Infelizmente, a nossa safra de águas, uma colheita, apesar de boa produtividade, mas uma colheita muito fraca, afinal de contas, ano após ano, essa safra vem diminuindo de hectares plantados, porque o produtor rural prefere plantar soja e deixar o milho para a segunda safra, e mesmo no sul do Brasil, não tendo segunda safra, o produtor rural encontra na soja os custos menores de produção. E nós estamos com a novidade que é a indústria de etanol do Brasil, que passou a ser uma grande consumidora, e junto com a indústria de proteína animal, são as grandes consumidoras do milho do futuro do Brasil. Afinal de contas, nós temos aí concorrentes internacionais, inclusive Estados Unidos, que está anunciando uma diminuição daquilo que estava projetado. Os preços estão firmes para baixo, porque nós temos oferta de produto no mercado, não há uma demanda maior daquilo que era esperada, mas o produtor, sempre contando com uma produtividade maior e com um clima melhor, acreditando, volta a plantar aquilo que dá uma tranquilidade para o Brasil de ter abastecimento tanto para a indústria de proteína como para a indústria de etanol. Barbieri, nós tivemos no dia 14, se eu não estou enganado, 14 de janeiro, a Conab trouxe seu quarto levantamento de safra e nele ele trouxe cortes importantes, inclusive, de estoques brasileiros, tanto para soja quanto para milho. No caso do milho, teve cortes para o estoque final da safra 23-24 e cortes também para os estoques finais dessa safra 24-25. Em termos de representação, para equilíbrio de oferta e demanda, isso mexe alguma coisa ou tem potencial apenas em relação à precificação no Brasil, esses cortes? Olha, eu te diria que, infelizmente, não mexe no preço, por quê? Porque nós temos uma indústria de proteína animal muito bem informada. E essa indústria sabe onde que tem milho retido por produtores que aguardam o preço. A indústria de etanol, da mesma forma, sabe que o produtor volta ao plantio e sabe que o Brasil tem superávit de produção para milho para exportação. E essa indústria sabe que existe um fato novo no mercado, que foi anunciado essa semana com a posse do presidente dos Estados Unidos, dizendo que ele não é fã do etanol, que não se deve produzir grãos para ser transformado em etanol, sim se produzir petróleo e queimar petróleo ao invés de queimar milho. Com isso, a gente sabe que poderá haver alguma retração na indústria de etanol dos Estados Unidos, e com isso a oferta de milho poderá ser ainda maior
porque esse milho vai ser destinado ao consumo de proteína. Então, o que mexeu um pouco, que realmente foi sentido no preço do milho interno, foi a questão da elevação do dólar, que o milho hoje no Brasil basicamente é balizado nos portos brasileiros, que determina preço, e tanto que a indústria de etanol, para poder entrar nesse mercado de compra de milho, teve que superar um pouco o preço porto. Mas eu diria a você que não temos muita expectativa que o agricultor, com esse anúncio de queda de estoque de final de ano, com queda de diminuição de produção da própria safrinha, possa vir interferir e mexer em alguma coisa mais do que seja a variação do dólar. Barbieri, falando agora também a respeito das exportações brasileiras, se eu não estou enganado, as estimativas elas permanecem em 33 milhões de toneladas, ou um número parecido com esse. Isso é dentro daquilo que o mercado ele suporta e que dá algum equilíbrio? Qual que é a sua avaliação sobre os embarques nacionais nas suas estimativas? Olha, nós já chegamos a exportar 52 milhões de toneladas há 2 anos atrás. Foi quando a Argentina teve uma quebra de mais de 20 milhões de toneladas de produção. Mas nós sabemos hoje que, em função dos custos do Brasil de logística, nós temos no Brasil um dos milhos mais caros dos fornecedores mundiais. Nós perdemos para os Estados Unidos, que tem uma facilidade de logística via o Rio do Mississippi. Nós perdemos de preço para o milho argentino, que volta a produzir 50 milhões de toneladas de tomar, e não pedindo que os argentinos tenham problema, mas os argentinos são um grande concorrente brasileiro e voltaram no mercado internacional depois da quebra de 2 anos atrás. E nós sabemos que os compradores eles vão buscar um milho onde tem melhor preço. O Brasil, então, daqueles 56 milhões de toneladas, nós já o ano passado exportamos aí na faixa de 35, e não estamos vendo nenhuma movimentação que esse número possa mudar esse ano, a não ser a indústria de etanol, que cresce fantasticamente com necessidade de compra de milho. Então, a gente está vendo que a solução da produção de milho, que o Brasil tem todo esse espaço de crescimento, está na indústria de etanol brasileiro, que promete para o ano 30, 35, consumir 40 milhões de toneladas de milho. Santa Catarina está chegando na faixa de necessidade de 8 milhões ano, e vai ter uma produção, apesar de boa produtividade, em torno de 2 milhões de toneladas. Então, essa indústria de etanol, essa indústria de proteína, que está crescendo aqui dentro do Brasil a passos largos, será a indústria que vai dar sustentação ao preço do milho e ao consumo de milho. As exportações brasileiras, elas estão se consolidando aqueles países que se tornaram clientes, e o mercado do milho não é que nem o mercado da soja concentrado. O mercado do milho, você vende 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de toneladas para países pequenos, principalmente os africanos, e esse mercado está se consolidando e a gente consegue mensurar o tamanho desse mercado. Nós não contamos mais com a China, a imensidão do mercado chinês, porque até com a China nós temos algumas restrições fitossanitárias da questão dos OGMs aí, que produtos foram liberados no Brasil e não foram liberados na China. A Abramilho está trabalhando muito fortemente em cima disso. Inclusive, essa semana, uma missão chinesa visitando o Ministério da Agricultura tentou se fazer com que os chineses entendessem esse processo, que esse é um processo natural de produtividade, de redução de custo, e então está se trabalhando muito fortemente que a gente consiga colocar o milho brasileiro, as novas variedades que estão aí, as novas tecnologias de biotecnologia com sementes liberadas já para serem plantadas no Brasil, estão aguardando a liberação da entrada da China, porque caso contrário, a gente não pode exportar o produto brasileiro, porque pode ter, como aconteceu com a soja, algum problema e o pessoal devolver o produto. Mas eu diria a você o seguinte: o milho cada vez vai crescer mais no Brasil, o milho vai superar a soja, o milho vai ter um grande consumo interno brasileiro nas proteínas animal e no etanol, porque os americanos, a gente não está bem definido o que o Trump quer,
mas ele foi claro que ele não gosta de produzir combustível com milho, ele gosta de produzir combustível com petróleo. E isso pode vir a interferir em alguma coisa lá de diminuição de área plantada americana. Barbieri, para encerrar, e como você citou, as decisões do Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, agora, no primeiro dia útil de fevereiro, vão entrar em vigor algumas taxações contra Canadá, contra México. São taxações ali dentro daquilo que foi determinado altas, em 35%, e talvez entre contra a China de 10%, abaixo, inclusive, do que o mercado e que os operadores acreditavam que pudesse ocorrer. Mas, enfim, sempre se fala a respeito das retaliações que esses países podem levar aos Estados Unidos. Aí eu trago isso para o ambiente do milho, que como o senhor disse agora há pouco, o milho brasileiro ele tem um preço, um custo mais alto que o americano, por exemplo. Além disso, tem a nossa questão de logística. O senhor acredita que em algum momento, com o México, que é um grande consumidor, eu acho que é o maior importador de milho do mundo, se eu não estiver enganado, o México pode vir fazer aquisições aqui do Brasil? Bom, vamos por parte. Nós tínhamos uma Alemanha que não consumia milho com biotecnologia. Toda a Europa não queria milho com biotecnologia. Quem abastecia a Europa era a Ucrânia, 30 milhões de toneladas de exportação, milho tradicional, sem biotecnologia. O que aconteceu? Com a guerra, a Ucrânia passou a não produzir mais milho. A Alemanha tirou todas as restrições que tinha para importar o milho que ela necessitava. O México, até hoje, ele não quer milho transgênico, ele quer milho normal. Agora, com as restrições que os Estados Unidos está colocando sobre o México, com as taxações, a gente ainda não foi com mais agressão para cima do México, para abrir o mercado, porque também ainda não é um mercado tão significativo de volume. Fala-se muito em México, mas as importações do México são pequenas ainda, em cima de milho, de milho com biotecnologia. Eu acredito sim, e acredito também, você falou em taxação, que nós não seremos taxados das nossas exportações para os Estados Unidos dos nossos produtos. Porque nós temos uma balança, não falando de milho, mas nós temos uma balança desfavorável com os Estados Unidos. E se os Estados Unidos vierem a taxar o Brasil pode retalhar que na questão das commodities de milho e soja, nós temos mercado mundial. Como dizia o Trump, nós não precisamos de vocês. É lógico que um país que tem um PIB de 26% do PIB mundial, você não pode jogar fora em nenhum momento. Mas eu acho que nesse ponto o Brasil vai sair com vantagem, o governo americano não taxará o Brasil, principalmente nas suas commodities, nas suas proteínas, e a gente vai ter uma boa relação com o Brasil sobre a questão de commodities. Quanto ao México, eu acho que a partir do momento que a gente enxergar a oportunidade, a Abramir tem feito um trabalho muito forte internacional. Nós temos visitado muitos países, o Ministério da Agricultura tem nos ajudado muito a abrir novos mercados, pequenos mercados, mas a soma dos pequenos dá oportunidade. Agora, o que a gente tem que enxergar mesmo é o mercado interno brasileiro, que tem um espaço muito grande para a gente colocar e transformar esse produto sem a necessidade de gastar milhões de reais em logística brasileira interna, que nos afeta e que nos dá um custo muito alto para colocar esse produto até o porto. Há uma dificuldade muito grande, porque é tudo em cima de caminhões. Nós precisamos de ferrovia para transportar milho. Então, eu acho que essa indústria nova que está surgindo, de etanol, lá na área de produção, que poderá ser transportada por dutos, eu acho que isso vai ser a solução para o Brasil superar em muito o que está produzindo de milho hoje, com uma capacidade de dobrar isso em 10 anos. Eu acho que com a tecnologia que temos hoje, com as áreas disponíveis que temos hoje, pós-soja, eu acho que isso é possível crescer muito em produção a curto espaço de tempo.